Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No dia de hoje nós vamos falar sobre a nova lei de arbitragem. Finalmente, a nova lei de arbitragem, revisada pela Lei 13.129 de 2015, que entrará em vigor daqui a 60 dias. Foi publicado na data de hoje, 27 de maio, e entrará em vigor daqui a 60 dias, portanto, em julho de 2015, nós teremos em vigência a lei de arbitragem já revisada pela Lei 13.129. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Estou aqui na Itália, em Bolonha, na Praça do Netuno. Você está vendo aqui ao meu fundo. E eu não poderia deixar de passar esse momento, porque aqui na Itália são 5 horas mais do que aí no Brasil. E durante a madrugada aqui, eu tomei conhecimento da sanção da lei que revisa a lei de arbitragem, que reforma a lei de arbitragem. E foi publicada hoje, 27 de maio, aí no Brasil. Então precisava gravar isso agora, até porque até o vídeo vai demorar um pouquinho, mas de qualquer maneira eu tinha que fazer o meu registro imediatamente após a publicação da lei. A nova lei tem o número 13.129 de 2015, publicada em 27 de maio, entrará em vigor 60 dias após a publicação, portanto, em julho de 2015. Bom, estamos aqui com todos os ruídos externos, naturalmente, você me desculpa, porque a produção é a que é possível fazer diante da urgência do contexto. Mas, de qualquer maneira, o que importa é a mensagem. Eu quero dizer para vocês o seguinte: nós podemos enxergar sempre uma notícia como um meio copo cheio ou um meio copo vazio. Vai muito da nossa ideia. Você sabe perfeitamente, você que me acompanhou aqui no Momento Arbitragem, sabe perfeitamente que nós defendemos ao longo de todo o projeto de lei, acompanhamos passo a passo, reportamos dia a dia os movimentos do processo legislativo, do projeto de lei 406 de 2013, original no Senado, depois projeto de lei 7.108 de 2014 na Câmara dos Deputados, e dia a dia, movimento a movimento, eu reportei no Momento Arbitragem. Você conhece perfeitamente a minha opinião. Recentemente publiquei um vídeo em que dizia que só faltava Dilma assinar para a sanção da nova lei, e que defendia que a lei fosse sem nenhum veto. Eu defendia isso e, na verdade, essa era sem dúvida a melhor solução. Mas a lei veio com vetos, e é preciso dizer que a lei veio com vetos. Não é exatamente o que nós arbitralistas gostaríamos, porque o texto elaborado pela Comissão de Juristas, encabeçado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, era um texto muito bom, muito positivo, que contribuía muito para o crescimento. Era um texto ousado? Sim, era um texto ousado, que avançava sobre áreas que geravam alguma polêmica, como a área de consumo e a área trabalhista. Mas era ousado, que iam fazer com que a arbitragem crescesse, iam fazer com que a sociedade ganhasse muito. Então poderia aqui estar falando num ar de tristeza pelos vetos, mas eu vou falar no ar de felicidade, de satisfação, porque a arbitragem foi ampliada e agora é lei, está revista. Os vetos ainda podem ser derrubados pelo parlamento e deve-se caminhar por essa direção nas discussões políticas sobre isso. Mas independentemente disso, é positiva a nova lei que revisa a lei de arbitragem, é satisfatória, foi sancionada não pela presidente Dilma, como nós falávamos brincando, só falta Dilma assinar, foi sancionada pelo vice-presidente que estava no exercício da presidência, Michel Temer. Mas existe uma discussão jurídica em torno das consequências desse veto. O que foi vetado? O que foi vetado foram os parágrafos 2º, 3º e 4º da modificação do artigo 4º da Lei 9.307. A Lei 9.307 originalmente tem o artigo 4º caput, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O projeto de lei não mexia nem no caput nem no parágrafo 1º, mas mexia a partir do parágrafo 2º, fazendo uma renumeração e incluindo o parágrafo 3º e 4º, é o que fazia o novo projeto de lei. E o que saiu publicado como Lei 13.129? Saiu publicado que o artigo 4º passou a vigorar com a redação, aí pontinho, pontinho, ou seja, não mexendo no texto do caput,
pontinho, pontinho, não mexendo no texto do parágrafo primeiro, e veio parágrafo segundo, vetado, parágrafo terceiro, vetado, parágrafo quarto, vetado. A interpretação que começa a se desenvolver a partir de agora se está valendo o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo do texto original da Lei 9.307, o parágrafo primeiro parece não ter dúvida, porque ele colocou reticências, dando a entender que ali não mexia. Mas o parágrafo segundo, como ele colocou parágrafo segundo vetado, então poderia se entender que a nova redação seria caput, parágrafo primeiro, parágrafo segundo vetado, parágrafo terceiro vetado, parágrafo quarto vetado. E retirando, portanto, a redação anterior do parágrafo segundo. Me parece que essa é uma interpretação de fato possível, por uma questão puramente literal de como ficou o texto exposto, mas é uma interpretação que não iria constituir a melhor forma de interpretar, porque estaria dando de forma extraordinária e até absurda ao presidente da República em exercício, no caso o vice-presidente, o poder de estar vetando uma lei e uma disposição legislativa já publicada como lei, já sancionada e publicada como lei há vários anos atrás, que é o texto original do parágrafo 2º da Lei 9.307/96, que é a lei de arbitragem. Ou seja, ele mudando agora, vetando a proposta de mudança do parágrafo 2º, se interpretasse que ele está tornando o parágrafo 2º todo vetado no texto original da lei, estaríamos dizendo objetivamente que ele está indo lá atrás na Lei 9.307 e efetivamente revogando esse dispositivo. E ele não tem poder constitucional para fazer isso, não é possível. Seria uma regra de interpretação literal e que tornaria esquizofrênica a ideia de que seja possível um presidente da República, por ato monocrático, unilateral, violando o parlamento, violando o próprio ato da presidência da República, revogar um dispositivo pela simples expressão veto a uma proposta de mudança desse dispositivo. Então eu penso que ainda que a redação que saiu impressa como Lei 13.129 não tenha sido talvez ajustada para dizer que estava vetado a proposta de mudança do artigo 4º e seus parágrafos conforme proposto pelo projeto legislativo, e aí sim mantendo na íntegra o artigo 4º como previsto na Lei 9.307, portanto sem nenhuma alteração. Essa alteração seria delicada, é bom que se diga, porque vetar o parágrafo 2º no texto original seria retirar de vigência a regra que estabelece que é possível nos contratos de adesão, com as ressalvas que a lei assegura, ter a previsão da arbitragem. E não é isso que se quer. Ainda que se queira defender o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor está valendo, continua valendo, já que foi vetado a proposta de mudança do parágrafo 3º e 4º, então está valendo, já tem a proteção, não é necessário proteção adicional. Tem que valer o texto original da Lei 9.307 de 96, interpretação contrária, embora literalmente fosse possível, eu diria que juridicamente ela não é sólida e sustentável, porque criaria uma figura esdrúxula jurídica de permitir ao presidente da República, na discussão de outro projeto legislativo, estar alterando uma lei já vigente, sem que ele estivesse dando vazão a essa alteração legislativa proposta. Seria uma maneira inversa dele legislar, absurda dele legislar, não me parece ser a interpretação correta. Então eu estou aqui para comemorar a nova lei que revisa a lei de arbitragem, a lei 13.129 e a lei 9.307/96, portanto, alterada e reformada, ampliando para poder prever as medidas cautelares que antes não estavam previstas, para prever a carta arbitral, que está até prevista no novo CPC, é bom que se diga. Mas a carta arbitral prevista no novo CPC só entrará em vigor em março de 2016. Porque o novo CPC foi publicado em março de 2015 e a carta arbitral, então, só entrará em vigor um ano depois, em março de 2016. Mas a nova lei de arbitragem revisada entrará em vigor em julho de 2015. Portanto, muito antes
já estará em vigência a carta arbitral, é bom que se diga isso. A nova lei tem que se comemorar porque ela, além de prever efetivamente a mudança e a criação da carta arbitral, a ampliação para a previsão dos contratos com a administração pública, e aí contemplando a ideia de que a contratação da administração pública direta e indireta pode prever a contratação e a previsão da cláusula de arbitragem e a utilização da arbitragem independentemente de previsão de cláusula através do compromisso de arbitragem. Isso é uma novidade extraordinária e crescente. A previsão das medidas cautelares, a previsão que contempla a possibilidade das partes escolherem árbitros fora da lista, quando a Câmara tiver no seu regulamento a previsão de que a lista seja fechada, ou seja, quebrando a lista fechada e autorizando as partes escolherem árbitros fora dessa lista, permitindo naturalmente à Câmara a aceitação dessa indicação, se tiver alguma restrição a esse nome, mas são mudanças realmente importantes que trouxe a nova lei. Faremos outros programas destrinchando trecho a trecho dessa lei. O programa de hoje não tem esse propósito da gente vir e detalhar ponto a ponto. O propósito é de firmar a nossa posição, de comemorar. Estamos vendo o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Estamos felizes com o advento da revisão da lei de arbitragem, da ampliação da arbitragem. É verdade que poderia ter sido mais ousada. É verdade que os vetos não foram felizes, mas eles ainda podem ser derrubados. O Congresso Nacional ainda pode derrubar os vetos estabelecidos pelo vice-presidente da República no exercício da presidência. Mas independente de serem ou não derrubados esses vetos, houve avanço na nova lei de arbitragem, houve crescimento e isso precisa ser visto com esse enfoque de alegria e de felicidade. No mais, vamos continuar discutindo, defendendo a ampliação da arbitragem e sua consolidação no Brasil. Estou certo, estou seguro que caminhamos a passos largos para que o Brasil seja absoluto destaque no mundo em matéria de arbitragem. E demos mais um passo nessa direção, um passo importante. E contando com a sensibilização dos advogados, com o trabalho firme que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vem fazendo em sensibilizar os advogados através do Pacto Nacional da Advocacia, aprovado pelo Colégio de Presidentes de todas as seccionais das Ordens dos Advogados do Brasil, de todo o país, tenho certeza que caminharemos rapidamente para uma transformação da cultura. O novo CPC fortalece isso e a lei de mediação que está por vir também irá fortalecer esse caminho. Então, vivemos momentos muito positivos, de grande evolução dos meios adequados de tratamento de conflito. E o Momento Arbitragem, portanto, comemora esse momento e lutará pela derrubada dos vetos, sensibilizando as pessoas envolvidas para mostrar que o Brasil pode ser mais ousado e que isso trará, sim, benefício à sociedade, apesar de alguns posicionamentos de associações que defendem o consumidor e de pessoas ligadas à área trabalhista, mas estão interpretando erradamente a proposta que foi apresentada pela Comissão de Juristas. Se interpretarem corretamente, verão que as preocupações por eles externadas não estão verdadeiramente violadas nessas propostas. No mais, eu quero agradecer por sua audiência e dizer que a nossa interpretação é de que está valendo o artigo 4º da Lei 9.307 sem nenhuma alteração, absolutamente nenhuma alteração, porque os vetos estabelecidos ao projeto de lei e agora escritos na Lei 13.129 não podem ter o poder de alterar uma lei já vigente se foi vetado. Se foi vetado e o veto não foi derrubado, tem que prevalecer a redação prevista, vigente, publicada, sancionada como lei desde 1996. Portanto, é essa a nossa interpretação. Você gostou do nosso programa? Está feliz também como eu estou? Comemore, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, crítica construtiva, interaja comigo. Terei grande prazer de conversar contigo também. Meu e-mail está aparecendo na sua tela. Quero contar com a sua participação e quero lhe convidar para assinar o Momento Arbitragem. Está aparecendo na sua tela também o link para você se inscrever em nosso canal do YouTube. No mais, quero te convidar para que no próximo programa esteja aqui comigo. Toda semana nos encontramos no Momento Arbitragem.
Grande abraço para você, até o próximo programa.